Ok, bom dia. Olhando aqui para um microfone de lapela que eu tenho, que eu ganhei de presente da minha filha. Mas eu não sei se esse microfone ele faz. Se ele faz. Ainda não fiz um teste deveras, certo? Mas assim, não sei se ele faz diferença. Mas vamos lá, eu estou aqui com a minha frente descentralizada. Vou pedir licença para ela para ir ali, tá certo? Eu vou logo adiantar uma coisa. Mas eu acho que eu vou chamar para esse vídeo de hoje é de duas ágoras. E para indicar a ágora geopolítica, a ágora nacional, e dentro da ágora nacional as subnacionais, tá certo? Dentro da ágora geopolítica eu quero falar de imperialismo, tá certo? Quero falar do Trump. E na Ágora Nacional quero falar do Wagner, sabe? Quero falar das eleições. Mas eu lembro, rapaz, sabe que eu preciso buscar ali a Roma Antiga para falar do César, rapaz, sabe? Aí, rapaz, é o seguinte, e para falar da Ágora Nacional, eu tenho que falar da classe dominante, da classe empresarial, do establishment, certo? Lá nos Estados Unidos eles chamam de Deep State e outros deeps aí, tá certo? As estruturas profundas. Quando falo em estrutura profunda, rapaz, eu lembro da teoria da teoria linguística de Chomsky, sabe? Que falava das estruturas de superfície e das estruturas profundas, tá certo? E veja, isso para explicar o fenômeno da linguagem, tá certo? A estrutura profunda seria constituída do material da fala e a estrutura profunda, digo, a estrutura de superfície, a estrutura de superfície, a estrutura de performance e sabe e contém os elementos da fala, tá certo? Que o Saussure chamava de performance, certo? E as estruturas profundas contêm ali, sabe, os elementos digo, se o Chomsky falava de estruturas profundas, ele tinha um nome para isso, agora não vem, para se opor à fala, à performance. Mas eu lembro que o Saussure falava para fala, ele chamava de fala, e para a estrutura mais complicada, não era fala que ele chamava de parole. Parole! Não, eu estou dando aqui a entonação de italiano e não é. Eu não sei como é que é a entonação no francês. Mas o Saussure, o Ferdinand do Saussure, certo? Ou de Saussure, ele falava da langue, certo? Da langue, essa coisa do mundo dos conceitos, tá certo? Que Platão também atinou com ela, tá certo? Platão, rapaz, sabe, falava disso porque assim, sabe, o pensamento, digo melhor, sabe, a cabeça, o cérebro, e digo melhor, se o cérebro é hoje, comparando com o computador, a placa-mãe, não sei se é isso, sabe, não, o cérebro não é o sistema operacional, não. O cérebro é aquela coisa estacionada ali, tá certo, cheio de órgãos ali, tá certo, pode ser a placa-mãe, tá certo. E em cima dele vem os sistemas operacionais, mas os sistemas operacionais são se tem o hardware, tem hardware e o quê? Não vem agora, tá certo? Mas ali, sabe, o cérebro seria um sistema de hardware, certo? De dispositivos, sabe, que fazem a operacionalização da máquina, aí no caso aí do cérebro, do corpo, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer que eu me embaralhei, mas vejo que o Platão não tinha essas coisas que nós temos hoje, não tinha computador, não dava para ele fazer essas comparações aí, essas analogias, tá certo? Funcionais. Mas veja que o Saussure fez, tá certo? Houve quem. Foi o Saussure que descobriu as estruturas, os sistemas de relações, sabe, que se estabelecem na cabeça. E quando se fala de relação e de sistema, nós estamos no campo da matemática, tá certo? Não tem para onde correr. Quando se fala de algoritmo hoje, a gente está no campo bruto da matemática, tá certo? E nós temos que evocar o pensamento como sendo um sistema de operações, tá certo? E veja, eu acho que por aí que a coisa vai. E quando se fala de sistema de operações, sistema de relações, nós estamos falando do estruturalismo, sabe? E quem estruturou seu pensamento em cima de estruturas, estruturou seu pensamento em cima de estrutura é foda, né? Tá lembrando aqui o Moro, certo? Que ele quis falar a palavra não foi resiliente,
Ele falou resiliente, acho que era resiliente que ele queria falar, não sei se era isso, ele falou neliente, qualquer coisa assim, tá certo? Deixa o Moro pra lá. Rapaz, eu só sei dizer o seguinte, rapaz, sabe, que aí sabe, essa teorização que eu quero fazer, ela é interessante, sabe, porque tem tudo a ver, sabe, eu estava falando justamente dessa coisa, quando eu falava de Deep State, e Deep State me leva lá para os Estados Unidos, tá certo? Ontem, onde foi que eu ouvi, rapaz, sabe, eu fiquei ali, sabe, acachapado com a coisa que foi divulgada, falando ali, eu acho que foi o Kiko Nogueira com a Sara Vivacqua, no DCM Meio-Dia, sabe, que trouxe mais informações ali, sabe, de personalidades, de pessoas que estão agindo nos Estados Unidos, em torno do Peter Thiel, que está morando agora na Argentina, que é dono da Palantir, que é uma empresa, sabe, que trabalha com coleta de dados, com sistemas, com bases de dados, sabe, de dados humanos, na verdade é isso, humanos e não humanos, dados históricos, tá certo, de tudo, ele usa inteligência artificial, ele põe a empresa dele para trabalhar a inteligência artificial, tá certo? Inteligência que opera com os dados que ela, sabe, os dados que estão aí, os computadores. Quando se fala em inteligência artificial, nós estamos falando de computadores, certo? Supercomputadores que pegam aí, sabe, o repertório, o vocabulário, o que mais aí, sabe, te possa designar, sabe? Veja que tudo, no fundo, são sistemas que operam com a linguagem, sabe? Com conteúdos de linguagem, tá certo? É isso, com textos, tá certo? E eu sinto assim, isso não me estranha e não me causa espécie, sabe? E eu topo ir para cima, tá certo? Porque eu me acostumei quando estudei, sabe? Aí, sabe, quando fiz os meus estudos, a minha instrução, eu me dediquei, inclusive, à matemática, tá certo? Quando falo em matemática, me lembra do Mister, como é que chamava ele, hein? Mister não sei o que, rapaz, sabe? Um norte-americano, um estadunidense, sabe, que foi parar ali em Ananindeua, certo? Um altão, certo? Mister Pittman, certo? Vez por outra ele ia nos Estados Unidos atrás de recursos, de doações, sabe, dos estadunidenses, vinha cheio de tambores, rapaz, sabe, aqueles tambores de 200 litros, sabe, tambores de ferro galvanizado, eu acho, não sei como é que chama aquela porra ali. Rapaz, ele camuflava, sabe, máquinas, sabe, máquinas tipo motosserra, sabe, ele me lembra que ele tinha uma motosserra, sabe, ou não sei se ele tinha mais de uma, não lembro, mas sei que ele tinha uma, sabe. E ele andava com essa motosserra derrubando pau ali no terreno, sabe, do seminário, sabe, porra. E ele trouxe muitas coisas, sabe, dos Estados Unidos, ali camuflado, rapaz, ladrão, rapaz, vai ver se pode uma porra dessa. Mas ele dizia, mas é por uma boa causa, certo? Eu acho que Yeshua, de certa forma, falaria a mesma coisa, mas é por uma boa causa, tá certo? Hoje, quando eu penso no Jacques Wagner, sabe, que é um dos agentes aí, sabe, da Agora Nacional, tá certo, que está sob ataque, tá certo. Ele está pedindo socorro, por favor, considere meu caso como uma causa justa, tá certo. Como diria o Mr. Pittman, sabe? Não, pera lá, eu vou fazer essa camuflagem aqui, tá certo? Eu vou levar essas roupas aqui que me doaram, tá certo? Mas eu vou colocar lá no fundo, rapaz, sabe? Ali umas máquinas, sabe? Uns motosserra, qualquer coisa assim, vou cobrir para enganar, rapaz, a alfândega, rapaz, sabe? Como é que o pessoal chama alfândega nos Estados Unidos, ali na Europa? Ah, não vou lembrar agora, não é alfândega, não. É um outro nome, tá certo? Rapaz, eu só sei, rapaz, que o ser humano, rapaz, tem dessas coisas, tem as coisas das boas causas, tá certo? As coisas que são dissimuláveis, as coisas que são atenuantes. Na justiça mesmo tem, rapaz, as atenuações, tá certo? Que o ser humano, rapaz, ele pode ser perdoado. Deus é que não perdoou, rapaz, sabe? Deus foi escroto com Adão e Eva, tá certo? No que eles vacilaram, ele disse, pode se pôr daqui, tá certo? Pode se pôr. Ei, Gabriel, ei, Miguel, vem cá. Coloca esses dois para fora. Os dois foram enxotados do Éden, sabe? Porque, rapaz, desobedeceram, rapaz. Deus não deu moleza não, tá certo? Não deu moleza não, sabe? Porra, é foda, olha. Ei, Miguel! Ei, Gabriel! Pô, bicho, é foda. Eu tô falando alto agora aqui, sabe? Porque me permito, porque já são agora 8 horas e 49, tô com 10 minutos de vídeo. 10 minutos agora, quem bateu?
tá certo? E o pessoal já acordou, quem tinha para acordar, o sol tá quente lá fora, hoje vai ser um dia quente do caralho. Aliás, hoje o Brasil joga contra o Haiti, tá certo? Vai continuar a sua corrida, sabe, em direção ao Hexa, tá certo? Mas aí, sabe, nós brasileiros estamos aí, sabe? Me parece que a última, nós estamos aí há 24 anos sem ganhar um título, sem aumentar a coleção aí, sabe? A Argentina vem bem, porque tem um Messi ali, o Messi está cheio de confiança, tá certo? E é um pouco mais honesto que os nossos jogadores, rapaz. Na verdade é isso. Acho que é uma crise moral, sabe? É uma crise de confiança, sabe? Com os jogadores do Brasil, tá certo? Todos eles, rapaz, mercenários, tá certo? Todos eles mercenários, tá certo? Porra, eles, sabe, produzem esforços para empresas aí do entretenimento a troco de soldo, rapaz, sabe? E eu já generalizei, eu disse que soldo, de um modo geral, dentro do sistema capitalista, é a remuneração que se dá para todo o trabalho, sabe? Toda a inversão de trabalho que o ser humano faz, tá certo? Rapaz, eu sei que é foda. Mas assim, veja, então eu vou pedir agora licença para Guma, tá certo? Vou bem ali, tá certo? Pedir, quando eu peço licença, eu peço para ela sair da cena. E eu tô aqui mirando, rapaz, sabe, eu vou abrir aqui esse vídeo aqui só de sacanagem, tá certo? Tem um caboclo aqui, tem um rio lá no Xingu, sabe? Eu não sei por onde passa, não sei se o rio que eu estou falando é o rio Curuá, se ele está dentro, se ele é um afluente, sabe, do Xingu, sabe? Eu estou falando do rio Curuá, mas eu me lembro dele ouvindo, sabe? Mas quando falava do Curuá, falava assim distante, sabe? E hoje o estado digo melhor, o município de Altamira é um município grande, sabe, extenso, tá certo? Eu acho que é o maior município do Brasil, tá certo? E um grande território, um dos maiores territórios assim de unidade administrativa, sabe, do mundo, tá certo? A extensão dele é maior que muitos países, o território de muitos países. E lá para trás, rapaz, eu estou vendo esse vídeo aqui que ele tem 4 dias, salvo engano, é o que diz aqui, eu não sei. Tá certo? É de 5 dias atrás. E o nome do caboclo, rapaz, como é que chama ele? Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele. Ah, será que eu acho? Rapaz, como é o nome desse caboclo aqui, rapaz? Tô querendo abrir aqui. Parazão rústico, não sei o que que tem mais lá, tá certo? É Márcio o nome dele. É chamado de Márcio V8, eu estou me lembrando aqui, mas não é isso que eu estou encontrando. Eu queria encontrar aqui. Mas esse caboclo que está aparecendo aqui na foto, tá certo? E por trás dele está o rio Curuá, que está com água turva, porque ele disse que choveu, sabe? E é um rio de pouca água, é um rio de água menor que a do Xingu, tá certo? E esse cara, veja, eu não conheço outros trabalhos ali no Xingu, eu gostaria de conhecer, mas o Xingu, sabe, ele me causa espécie, sabe? Eu me distanciei, sabe, daquele território, rapaz, sabe? Eu fui um tracajazinho ali, rapaz, sabe? Eu sempre, quando penso em território, eu me lembro ali, sabe, do Espelho, da Cachoeira do Espelho, e de ilhas que tem ali pela Cachoeira do Espelho, e de uma fantasia que eu faço em torno de uma ilha, tá certo? E em torno de uma tracajá que é imaginária, tá certo? Ela é suposta, tá certo? É uma personalidade, entendeu? Que aparece, né, no meio imaginário, que aparece na cena da mínima invenção textual, tá certo? Onde essa tracajá, rapaz, sabe, ela nasceu ali ao redor, conseguiu se safar dos jacarés, tá certo? E cresceu e maturou, tá certo? E precisou botar ovo, tá certo? E ali apareceu um tracajá macho, sabe? Botou curto nela, tá certo? E ela sentiu pressão, sabe? No útero dela, ela foi pra praia no mês de julho, sabe? E conseguiu chegar à praia, ninguém a atacou, ela cavou um buraco, sabe? E despejou ali dentro, sabe? Aí 10, 15 ovos, tá certo? E se mandou, rapaz, sabe? Só que por trás de um pau, rapaz, havia um cidadão curioso, rapaz. Necessariamente não precisava ser o mestre, tá certo? O mestre sempre se antecipava, rapaz, que nem eu quando estava aqui, sabe? No tempo de moleque, saía para cortar bico de papagaio e começava a cortar essas flores em princípio no sábado para vender no domingo, tá certo? Aí eu percebi que a concorrência foi aumentando, aí eu passei a cortar as flores, eu ia para os descampados aí, para os campos, tá certo? E andava por aí, tá certo? Onde tinha bico de papagaio eu cortava, aí eu passei a cortar na sexta, tá certo? Por causa dos concorrentes. Aí depois disso, sabe, a concorrência foi aumentando de novo, eu passei a cortar na quinta, na quarta. Rapaz, teve vez que eu saía do seminário, saía lá do cemitério, sabe? Onde eu ia vender os bicos de papagaio, os maçozinhos, os moles, sabe, de bico de papagaio, tá certo? Com 5, 6 talos, eu não sei.
Eu já saía dali, rapaz, ao invés de ir lá pro Cine Nazaré, pro Cine Iracema ali, sabe? Ali, sabe, no centro de Belém, ali no centro ali, sabe? Ali em Nazaré, no bairro de Nazaré, tá certo? Porra, rapaz, aí eu já pensava, em vez de ir pra lá, eu já pensava era ir cortar flor de novo, porque a concorrência tava grande, rapaz, sabe? Assim era Tracajá, rapaz. Mal ela despejava ali na covazinha ali, sabe, 10, 15 ovos, eu acho, sabe, porque ela era pequena, ela não era grande. Os tracajás se diferenciam das tartarugas porque elas são aí franzinas, tá certo? Parece com aquele time que eu assisti, rapaz. Como é que chama aquele time light de africanos que jogou contra quem? Foi contra a França, foi? Eu não lembro. Ali os senegaleses, eu acho que são os senegaleses. Achei um time assim light, sabe? Uns jogadores assim franzinos, não sei, e classudos. Ontem eu assisti um time também bom de bola, rapaz, sabe, africano, que jogou de igual para igual, rapaz, e conseguiu empatar com quem, rapaz? Ah, não sei, mas foi um jogo bom, eu gostei de assistir aquele jogo, sabe? Os africanos, me parece, eles conseguiram, sabe, jogar, sabe, de igual para igual, tá certo? Agora, o fetiche de Pelé, sabe, não adianta, tá certo? O atavismo, sabe? Hoje, falando em atavismo, eu queria chamar para esse vídeo hoje de atavismo. Eu não sei se eu continuo chamando, porque eu gosto dessa palavra atavismo, tá certo? Porque ela traduz aí umas ideias ligado ao mundo empírico, ao corpo, tá certo? À cultura, tá certo? Eu gosto disso. Uma outra palavra que eu gosto é da palavra que fala o ethos, tá certo? A palavra ethos. Eu gosto da palavra ethos também, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer que eu tenho um texto na minha cabeça cujo o personagem é uma tracajá que despeja os ovos numa cova e que tem, rapaz, um cara ali escondido, sabe? Pode ser o mestre, pode ser o Joca, pode ser o filho do Joca, tá certo? O Gilson, ali na Cachoeira do Espelho, sabe? Esperando, quando chega o mês de julho, todo mundo fica de olho em pé, tá certo? Esperando a hora de correr nas ilhas, sabe? Pra catar ovos de tracajá, rapaz, sabe? Porra, é foda, olha. E nesse momento, tá certo, me comparo eu àquela tracajá que saiu daquele território, porque assim, no Rio você não tem para onde correr, tá certo? Você pode ir para cima e ir para baixo, tá certo? Mas em geral os animais, sabe, eles ocupam o território onde eles nasceram. Ficam por ali, tá certo? Tem ali, de frente ao lote do mestre, tinha ali uma ilha, tem a ilha ali, tá certo? Onde havia no fundo dela, sabe, umas cavernas, onde jaús se hospedam, tá certo? Acho que até hoje eles fazem isso, eu não sei como é que está o regime de água ali, tá certo? Mas os jaús são peixes grandes, tá certo? E assim com mais de 2 metros, 3 metros na vida adulta, e eles precisam de muita água para poder se movimentar, rapaz, sabe? E eu me lembro no inverno de um jaú descendo, sabe, um braço de rio ali, tá certo? Eu ali com o mestre e com o meu irmão que faleceu, tá certo? A gente estava ali no final de tarde jogando, pegando piranha, tá certo? Que só o que dá é piranha para ali, talvez algum bagrezinho ali, não sei. Mas o rio estava cheio, eu acho que quando o rio enche, sabe, eles vão ali, sabe, para os matos ali, sabe? Eles saem do leito do rio, tá certo? Mas, rapaz, vinha ali um jaú, rapaz, de mais de 3 metros descendo, sabe? Dava com uma vara um pouco maior, de uns 4 metros, sabe? Ele passou ao lado do barco, sabe? Do reboque, rapaz, sabe? Porra, bicho, olha. Um jaú imenso. E esses jaús se hospedam ali na Cachoeira do Espelho. O mestre Firmo uma vez confirmou isso. Mas eu saio dessa história e procuro de novo a Tracajazinha ali, sabe? Que fica restrito ao seu território, rapaz. E eu, assim, Tracajá também, sabe? Me arrisquei por circunstâncias a sair do meu território, que era Altamira, sabe? Vim para o território de Belém, tá certo? Depois disso me arrisquei a ir para o território de Recife, depois fui para o território de Manaus, no Amazonas, tá certo? Eu passei, eu não conheço São Paulo, tá certo? Mas eu passei de raspão pelo território do Rio de Janeiro, mas voltei correndo, rapaz, com medo, sabe? Com medo, rapaz. E fiquei aqui por Altamira porque eu quis ficar em. Digo, fiquei aqui em Belém, sabe? Porque eu quis ficar em Altamira, mas não consegui, rapaz, sabe? Não consegui me enturmar. Aí nesse ponto aí eu me lembro de um advogado que eu conheci, tá certo? Que simpatizou com a minha cara e eu acho que a minha irmã, não sei se ela já estava na cena, a minha irmã caçula, tá certo? Ele estava a fim de pegar ela, tá certo? Rapaz, é foda, sabe? Não sei se foi isso ou se foi mesmo simpatia, tá certo? Esse advogado, ele veio do Paraná junto com outro advogado, tá certo? Um advogado mais velho que ele. Vieram os dois juntos fazendo companhia um para o outro, se estabeleceram em Altamira, advogaram para garimpeiros, sabe? Para criminosos, para homicidas, sabe? E foram se dando bem.
tá certo? Esse cara, sabe, que eu estou falando aqui, que foi mais perto, certo? Eu não quero dizer o nome dele, mas ele se especializou em direito criminal, tá certo? E depois ele se tornou vereador e foi nessa circunstância aí que ele me chamou, sabe, para acudir, dar atenção a alguns processos que ele tinha, ir ao fórum ver ali o andamento de processos, etc e tal. Uma vez ele me confiou uma causa, rapaz, uma causa de um traficante que confiava nele, tá certo, no escritório dele, tá certo. E esse traficante, rapaz, eu acho que foi ele, sabe? Nesse tempo, o presídio São José ali, que bairro é aquele? No bairro do Jurunas, sabe? Estava em atividade. Hoje é um centro, sabe? Ele já foi no passado, antes de ser presídio, ele foi um mosteiro, sabe, um mosteiro, é um lugar de moradia de monges, sabe, de frades, eu não sei, tá certo? Aí depois disso, não sei em que momento, sabe, ele deixou de ser um mosteiro para se tornar, sabe, um presídio, sabe, para acolherem ali, sabe, fudidos da sorte, tá certo? Criminosos, tá certo? E ali, rapaz, sabe, teve um cara que era traficante em Altamira, sabe, andava cheio de joia, andava numa moto para cima e para baixo, ali, sabe, se exibindo, aquela coisa toda, um cara vermelhão assim, sabe. Mas era um fudido, rapaz, um cara sem eira nem beira, rapaz, sabe. Aí nesse ponto me lembra eu de novo de Júlio César, mas eu não quero falar agora de Júlio César, tá certo. Mas havia esse cara e numa circunstância a polícia estava, sabe, a fim de fazer uns achaques sobre ele, tá certo? Porque a polícia, o pessoal da segurança, de certa forma, sabe, vive de achaques, porque a situação é de pressão e de opressão das forças de segurança, sabe, geram busca de liberdade por quem aí, sabe, cai aí, sabe, no mundo da infração, no mundo da violação da lei, tá certo? E os caras da segurança, rapaz, aproveitam essa circunstância da violação da lei, tá certo? E do desejo de liberdade, sabe, de Schopenhauer, sabe? E os caras querem ficar livre, querem liberdade, tá certo? Aí eles vendem, sabe, o que tem, tá certo? Até a alma, tá certo? Fazem pacto com o capeta. Aí o pessoal da segurança cai em cima, cai em cima de pau matando, rapaz, sabe? E fazem ali os tratos, tá certo? Eu sei que quiseram pegar, rapaz, esse cara, o apelido dele era Paquinha, tá certo? E simularam uma situação, tá certo? E eu, com um pouco aí, sabe, de argúcia, me lembro que o advogado que me recebeu no escritório dele, ele nem me deu as dicas aí, não elaborou as peças, não conversou comigo. Eu mesmo fui, sabe, com os meus conhecimentos, meus parcos conhecimentos de advogado, e consegui, rapaz, encontrei umas falhas assim, tá certo? E tirei o cara da cadeia, certo? Traficante, rapaz, coisa braba, coisa pesada, tá certo? O juiz que liberou para mim hoje é desembargador aqui, sabe, de cabeça branca já aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tá certo? Poderia dizer o nome dele, mas eu não vou, tá certo? Eu só sei que esse cara, rapaz, tinha uma relação, assim, eu acho que homoafetiva, sabe, com o delegado de polícia que estava por trás ali, sabe, de fazer o achaque no cara, tá certo? E eu consegui pegar o fio da meada, sabe, daquela trapaça ali, tá certo? E puxei e veio, rapaz, sabe? Veio o nó desmanchando, tá certo? Eu levei ao juiz com a peça já pronta, um habeas corpus pronto, tá certo? Rapaz, e de pronto, sabe, o juiz, sabe, mandou, eu tô com o nome dele aqui na boca, né? Ele mandou, rapaz, liberar o cara, sabe? Aí esse cara não durou muito, rapaz, veio bater aqui no. Não sei como foi que ele. Eu não sei como é que ele escapou da minha atenção e da atenção do advogado que me recebia no escritório dele, tá certo? Esse advogado mantinha relações, ele era maçom e mantinha relação com outros maçons, tá certo? Mas ele nunca me convidou para maçonaria, não, tá certo? Eu falei que ele veio do Paraná junto com outro advogado mais velho que ele, rapaz. Eles fizeram fortuna, sabe? Compraram boas moradias, adquiriram prestígio, adquiriram nome e honra em Altamira, tá certo? Por conta da maçonaria, das relações que eles faziam, das reuniões que eles faziam, acho que semanalmente ali, tá certo? Se apoiando ali um no outro, tá certo? E eram caras do dinheiro, é o que a gente chama aqui o pessoal do establishment, certo? Establishment. Ou o pessoal do Deep State ali, do Deep Statinho ali de Altamira, tá certo? Esses mesmo cara do Deep Statinho, rapaz, sabe que se reuniu na casa, não sei se era no Lupaná de uma cafetã que tinha na cidade, rapaz, eu poderia dizer o nome dela, rapaz, Boneca, tá certo? E ela tinha umas meninas, umas putas, eu não sei, mas os caras acho que não queriam, sabe? Eu acho que talvez ela ali, sabe, conseguisse apresentar para o pessoal ali que iam lá para a casa dela, sabe? Jogar cartas, sabe? Fazer carteada ali. O pessoal do dinheiro, rapaz, sabe?
Porque esses caras eles ganham dinheiro e não tem assim, eles não têm oportunidade, sabe? Porque não tem formação para isso de sair, sabe? Sair fora, sabe? Ir para a Europa, para os Estados Unidos, tá certo? Eles ficam por ali, sabe? Gastando os recursos que eles ganham, sabe? Com a concupiscência da carne, tá certo? Ali, sabe? Os favores da carne, aquela coisa toda, tá certo? Claro que eu não estou falando de boi aqui, tá certo? Eu estou falando de corpo humano, sabe? De homens e mulheres ali que se cercam desse pessoal. Rapaz, eu só sei dizer, rapaz, que ali, sabe, o cara, rapaz, sabe, ele saiu da mão, sabe, saiu da cana miúda, tá certo, e veio pra cana graúda e foi puxar cana no presídio, sabe, São José, rapaz, ver se pode uma porra dessa. Eu não sei se nessa época já havia o Comando Vermelho, rapaz, mas já havia organizações ali, sabe, de criminosos internos ali dentro do presídio, tá certo? E eu penso que ele não se enturmou, rapaz, sabe? Eu acho que ele não quis, talvez, ali, sabe, financiar nada para ninguém, tá certo? E resolveram ir para cima dele, fizeram ali dentro do presídio, rapaz, uma insurgência, tá certo? E esse cara, rapaz, terminou sendo assassinado, rapaz, e cortaram a cabeça dele, tá certo? E ficavam brincando no pátio com a cabeça dele, chutando feito bola, tá certo? E depois me parece que eles arremessaram do telhado, rapaz, a cabeça do cara, sabe, pro meio da rua ali, sabe? Na 16 de novembro, rapaz, olha, vê se pode uma porra dessa. Porra, bicho é foda. Rapaz, eu só sei dizer que é isso, rapaz, e aí são 26 minutos de vídeo, rapaz, sabe? Aí eu quero chamar, sabe, para esse vídeo de duas ágoras, tá certo? E por hora eu estou falando da ágora, de uma ágora subnacional, estou falando de Altamira. Eu acho que eu vou ficando por aqui, tá certo? Eu acho que já chega, me cansei, enchi o saco, tá certo? Eu vou dizendo só que meu nome é Ernesto, Caboclo Falador, rapaz. Falei de um bocado de coisa aí, meti a história do meu território no meio, tá certo? E falei que eu corri, rapaz, território dos outros, sabe? Fui, mas voltei para o meu, rapaz. E por hora eu tô aqui na capital Belém, que não é meu território, tá certo? De origem, tá certo? Meu território de origem é ali o Xingu, rapaz, sabe? É que nem ali, sabe? A Tracajá que tem ali, sabe? O seu território no entorno ali da Cachoeira do Espelho, tá certo? E que não vai para outro lugar porque ela não tem para onde ir, rapaz. A não ser que ela subisse o rio, subisse o rio, subisse o rio. Mas ela continuaria, eu acho, rapaz, sempre no Xingu, tá certo? Não sei, talvez ela pudesse ir para o Curuá, tá certo? Sabe, pudesse ir ali. Como é que chama aquele outro rio dentro do Xingu, rapaz, sabe? Ah, não vou lembrar agora, e não quero lembrar. Mas é isso aí, rapaz. Sou um caboclo falador, caboclo que fala muito. Dá bom dia a cavalo, rapaz. Bom dia.